feliz, agradeço a todos que me felicitaram pelo WhatsApp, pessoalmente, ontem lá na pizzaria, né? Fizeram aquela surpresa, também o presente, diversas formas que me deram presentes. Quero agradecer a todos que de alguma forma, de maneira carinhosa, quis me prestigiar nesse dia tão especial que foi o dia do meu nascimento, né, gente? O seu dia também é especial. E é interessante que a minha mãe, todas as vezes que eu faço aniversário, toda mãe é um pouco assim, né? Ela gosta de contar o meu nascimento e falar tudo que aconteceu. A tua mãe faz isso também? Deve fazer, né? Minha mãe fala tudo. Ela fala, parecia uma japonesa. Aí minha mãe diz que eu fiquei cheia de ferida no corpo. E ela vai falando várias coisas. E fala que minha avó queria me adotar. Primeira coisa que a minha avó falou era para mim ser nordestina, né? Mas Deus que eu ficasse carioca. Minha avó já foi logo na casa da minha mãe e falou, me dá essa criança para mim, Maria. Tu tem muitos filhos, me dá essa criança que eu vou criar essa criança. Minha avó e meu avô foram lá para pedir minha mãe. Minha mãe fala, graças a Deus que eu não dei minha filha para ninguém criar. Eu criei, eu tive o privilégio de criar, de cuidar. E eu falo, mãe, glória a Deus, né? E eu estou aqui cumprindo o chamado de Deus, fazendo a vontade do Pai. E é isso, seguindo a minha vida, né? Porque um dia minha mãe também decidiu romper com os seus ciclos, romper com a sua esterilidade, romper com as adversidades, porque existem coisas na nossa vida que se nós não tomarmos uma posição, o novo não virá, nada vai acontecer, vamos permanecer com a mesma história para sempre. Ontem eu estava pensando sobre isso, e eu estava até conversando com a minha sogra, né? Ela esteve lá almoçando conosco, e eu estava falando sobre que durante 7 anos eu não podia engravidar. E eu não sei quantos já passaram por uma esterilidade, e é horrível você ser uma mulher estéril que não gera filhos, né? Isso é algo terrível para uma mulher. Toda mulher, ela sonha em um dia engravidar, em ser mãe, mesmo aquelas que não falam, está incubado lá dentro, que elas querem sim gerar um filho, que ela deseja sim, porque nós nascemos para isso, para ser mãe, para gerar, para ser doadora de vida. E durante um tempo na minha vida, o Senhor fechou minha madre, porque só Ele tem esse poder para fechar a nossa madre, e Ele me fechou. Né? E Deus falou, você não vai gerar filhos. Né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30, no versículo 1, diz assim, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então, o primeiro versículo da Bíblia que eu quero ler para você nessa manhã, e gostaria de falar de Raquel, uma mulher que ela tinha tudo, mas faltava algo para que a vida dela fosse muito melhor. Faltava a ela gerar filhos, realizar o sonho dela. Talvez você que está aqui nessa manhã, você também tem um sonho de algo na sua vida, talvez não seja de gerar um filho, mas existem coisas, áreas na sua vida que estão estéreis, áreas na sua vida que não se rompem, que são anos e anos e nada acontece. Mas eu quero dizer para você aqui nesta manhã que Deus é poderoso para mudar a sua sorte. Deus é poderoso e fazer com que nesta manhã a sua esterilidade ela possa se romper. Então Raquel, ela viveu, apesar de ser amada por seu esposo, ser a preferida, ser a predileta, né? A palavra de Deus fala, mas antes ali diz assim, lá no versículo 9 do capítulo 29 de Gênesis, fala assim, na parte B, versículo 9, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Raquel era uma pastora de ovelhas. E eu acredito que para você poder ser
uma pastora de ovelhas, você precisa ter algumas características. Isso não era tão comum assim, mas existiam as pastoras em Israel, pastores e pastoras, mulheres, aquelas que cuidavam de um rebanho. Ela precisava ter toda aquela habilidade para poder guiar um rebanho, ter aquela liderança, ter aquele cuidado, ser um ofício de um pastor, um pastor mesmo de ovelhas, não é algo para qualquer pessoa. Eu acredito que precisa ter um dom. E não é diferente quando se fala no reino de Deus, ser uma pastora, ser um líder da casa de Deus, ter um chamado específico, não é para qualquer pessoa, mas é algo que Deus chama e nós podemos dizer sim, Ele capacita. Então aqui nós podemos ver Raquel com as ovelhas de seu pai. Ela estava com as ovelhas porque ela era pastora. Então, ela cuidava ali daquelas ovelhas, era uma simples pastorinha. Então, ela sabia, as ovelhas davam cria, ela criava, ela devia tirar os carrapichos. Então, Raquel, quando se casou, o que ela queria? Ela queria ter um filho também, ela queria gerar famílias. E então, aqui nós podemos ver nessa parte, Raquel não dava filhos. Raquel não gerava. Então, teve um tempo na minha vida que eu me casei e eu também não podia gerar filhos. E naquele momento, o qual nós vivíamos, eu achava que essa esterilidade jamais ia acabar na minha vida. Porque no momento que você está passando em um deserto, onde você está passando um problema na sua vida, uma área onde está estéril, parece que nunca vai acabar, parece que não vai ter fim, que Deus não vai responder a sua oração, Deus não vai te responder, os céus não vão se abrir, nada vai acontecer, para sempre você vai ser estéril. E eu ouvia tantas pessoas dizendo que nunca tiveram filhos, Eu comecei a ver vários casais que não tinham filhos, e aquilo dali começou a me preocupar. Falei, Deus, será? Minha mãe teve 10 filhos, será que o Senhor não vai me dar um filho sequer? E no final eu já estava querendo adotar uma criança. Eu falei, eu acho que é melhor nós adotarmos. E o Júnior falando, vamos adotar, que o meu esposo estava também, dá-me filho, senão eu morro. Já estava desesperado ali naquele momento, mas ao mesmo tempo que nós queríamos ter um filho, nós pensávamos que a nossa vida, ela não dava uma condição para nós gerarmos um filho, devido às circunstâncias que nós estávamos passando, às dificuldades diversas, não tinha como nós naquele momento ali. Então a esterilidade não era só para gerar um filho, mas era em todas as áreas da nossa vida, estávamos com as áreas estéreis na nossa vida. E naquele momento, para nós rompermos com aquele ciclo, foi um tempo de oração, foi um tempo de ousadia. Sim, você precisa orar sim, mas principalmente, é o que eu quero falar aqui, é você tomar um posicionamento em Deus. Fala assim, um posicionamento faz você romper com a esterilidade. Então, muitas vezes, passamos por momentos de esterilidade e não saímos daquele ciclo, não fechamos aquele ciclo. Por quê? Porque não tomamos um posicionamento. E nós podemos ver aqui, na palavra de Deus, fazendo uma comparação com a vida de Raquel. E sabemos como que aconteceu essa história, Lia e Raquel, aqui no capítulo 29, vai falando um pouco sobre isso, versículo 21. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu case com ela. Versículo 22, reuniu, pois, a Labão, todos os homens do lugar de um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. Ou seja, Jacó casou por Raquel, mas Lia foi entregue. E então, quando Jacó, passa aquela noite ali de núpcia, chega no outro dia, ele acorda, quem está do lado dele, epa, não era essa mulher que eu queria, não foi por essa mulher que eu trabalhei, E ali
Lia começa a viver um momento de esterilidade na sua vida, também emocional, porque o desprezo, a desonra, a rejeição, isso pode gerar uma esterilidade na nossa vida. Isso pode trazer algo ruim. Essa mulher começou a viver um desprezo por seu esposo. Ele não tinha culpa, ela não tinha culpa, mas ele não queria casar com ela, mas estava casado com ela. Foi Labão que falou, que colocou ela, que fez essa troca para que Jacó pudesse trabalhar mais. Porém, Lia sofreu as consequências do desprezo, de ser rejeitada, de ter um marido que estava querendo a outra preferida. Ela não era a preferida, ela não era a amada, não era a que ele queria estar junto. E aqui no versículo 29, decorrida semana 27, decorrida desta semana, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E lá vai Jacó com as 2 mulheres. Mas a palavra de Deus fala que ele amava Raquel. E aqui no versículo 31, vendo o Senhor que lhe era desprezada, o que Deus fez? Deus fez ela fecunda. E eu achei isso muito interessante, porque essa mulher, no lugar da rejeição, Deus deu um presente para ela. Deus deu uma fertilidade. E essa mulher, ela se tornou uma mulher fecunda. Eu quero dizer para você que no meio dos seus desertos, Deus, Ele pode romper com a sua esterilidade e pode te dar bênçãos, te fazer alguém frutífero. Sabe, e aqui fala assim, ao passo que Raquel permaneceu na esterilidade, porque Raquel estava no conforto. Raquel era amada, Raquel era preferida, Raquel era a exaltada, e Lia era desprezada, era rejeitada. Porém, essa rejeição fez com que ela fosse uma mulher frutífera. Eu quero falar algo para você. Eu não sei qual o local, qual o lugar que você está da sua esterilidade, qual o momento qual a área da sua vida que está estéril e que talvez você esteja vivendo um desprezo, uma rejeição, talvez algo que você não vê acontecer. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele te deseja fazer você fecundo à medida que você toma um posicionamento. Eu acredito que Lia chorou, ficou triste, mas o que ela fez? Ela se apegou com Deus. Tudo bem, meu marido não me quer. Eu tenho Deus comigo. Eu tenho o Senhor na minha vida. E o que o Senhor fez? O Senhor fez, deu um presente para ela. Fez com que ela fosse uma mulher frutífera. Concebeu, pois, Lia e deu um filho a quem chamou Ruben. E geralmente naquela época, as mulheres, naquela época e até hoje, os judeus, eles colocam um nome na criança de acordo com marcando um tempo, de acordo com, é profético. O nome é dado, não é sem intenção, é intencional, é profético. E aqui ela fala assim, o Senhor atendeu a minha aflição. Então eu acredito que Lia se volta para Deus. Então eu quero dizer para você que o lugar da tua esterilidade, o lugar da sua rejeição, é necessário tomar um posicionamento em Deus. Quantas vezes queremos estar orgulhosos, queremos estar, não aceitamos aquele desprezo, não aceitamos aquele momento ruim que estamos vivendo, e muitas vezes nos revoltamos com Deus, nos afastamos, ao invés de irmos para o Senhor, vamos para longe e nada vai acontecer, o ciclo não vai romper. Lia entendeu o mistério. Opa, eu sou rejeitada, mas eu tenho o Senhor. Opa, eu estou sendo desprezada, mas eu tenho Deus. E é a Ele que eu vou adorar, a Ele que eu vou glorificar. E ali o Senhor deu o primeiro presente para ela, que foi o filho,
que se chamou Rúben. E disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Aquele filho marcou a vida de Lia. A tristeza dela já não era mais a mesma, né? Ela passava grávidazinha, pé da Raquel. Eu tenho filho, você não tem, né? Tudo bem, você pode ser a preferida, mas eu, tenho uma barriga, tenho um neném aqui, E filho significa herança, significa a bênção de Deus para os judeus. Significava que ela estava abençoada. Quero dizer para você, Deus, Ele deseja que nós venhamos a tomar um posicionamento, venhamos a fazer uma aliança com Ele. Quantas vezes estamos revoltados, estamos fazendo pirraça, quando na verdade Deus deseja que nós venhamos a nos posicionar no lugar da nossa esterilidade, no lugar da nossa vergonha, no lugar do nosso desprezo. Deus deseja que venhamos a nos posicionarmos. Eu costumo falar, gente, nos momentos de aflições na minha vida, foi nos momentos que Deus mais me abençoou. Em todos os momentos, nós precisamos ser aqueles que, quando nós estamos fracos, é ali que nós somos fortes. No momento em que você está passando as aflições, é naquele momento que o Senhor quer derramar óleo sobre a sua vida, quer trazer revelações do céu, quer que você se aproxime mais dele, quer fazer de você uma pessoa fecunda, fértil, ou seja, prosperar e dar frutos no reino de Deus. Deus, Ele deseja fazer dessa igreja uma igreja não estéril, mas uma igreja frutífera, que conquista. Deus tem conquistas para a sua vida. O pastor tem falado aqui sobre a nossa missão. Qual é a tua missão? Entra dentro da tua missão. E muitas vezes não conseguimos ir a ter a nossa missão. Por quê? Porque estamos revoltados com Deus, estamos chateados com o Senhor, porque Deus ainda não respondeu a minha oração, porque essa aflição está na minha vida, porque essa situação está acontecendo comigo. Por que, Deus, se eu estou junto contigo? Talvez Lia fale: por que eu sou desprezada pelo meu marido? Né? Diferente de Raquel, que estava numa zona confortável, estava no conforto, né? Ela era preferida, Lia era a rejeitada, mas naquele momento ali ela fez daquele lugar de desprezo um lugar onde ela pudesse crescer e avançar. Eu quero dizer para você nesta manhã: faça desse teu deserto um manancial, faça dessa tua esterilidade provoque um milagre de Deus na sua vida. Sabe, que nessa esterilidade você possa ser fecundo. Isso é uma experiência para que você possa avançar, crescer no Senhor. Deus tem experiências, tem vitórias, tem milagres, tem conquistas. Mas enquanto ficamos de mimimi, nada vai acontecer. Enquanto ficamos no lugar de vítima, nada acontece. Não vamos alcançar a nossa missão, não vamos prosperar, não vamos receber a bênção de Deus. Deus tem uma bênção para liberar sobre a sua vida, tem um sonho para realizar através dessa situação, mas enquanto ficamos nos lamentando, ficamos ali, poxa Deus, ficamos nos vitimizando, enquanto estamos de pirraça, revoltados e não nos posicionamos e deixamos, né? Como diz aquela canção, né? Deixa eu fazer do meu jeito, né? Deixa eu tratar. Deus, Ele deseja tratar as nossas feridas enquanto estamos na esterilidade. Deus está tratando o teu orgulho. Deus está tratando tantas coisas, está te aprimorando, está te aperfeiçoando, e Ele vai liberar a bênção. Então nós podemos ver aqui que o que aconteceu, o primeiro filho, a primeira vitória, Lia estava ali toda mentida, grávida, perto de Raquel, você é a preferida, mas quem tem filho sou eu, né? Então o Senhor atendeu a minha aflição. Deus, Ele atende a tua aflição. Eu não sei qual a aflição que você está vivendo, mas o nosso Deus é um Deus que atende. Corra para o Senhor, sabe? Seja predileto do Senhor. E aí ela fala, né?
soube o Senhor que era... aí no outro versículo depois fala assim, concebeu outra vez, porque Lia permaneceu no desprezo. Lia permaneceu sendo desprezada. Raquel era amada e Lia continuava sendo desprezada. E olha o que a Bíblia fala, que eu fiquei pensando, meu Deus, como Deus olha para cada um de nós. Deus, Ele olha individualmente, Deus não olha como nós olhamos, né? Nós temos um olhar crítico, nós temos um olhar de julgamento, mas Deus, Ele é o único justo juiz. A palavra fala, sob o Senhor, olha só, Deus, que ela era preterida, me deu mais este. Ou seja, Deus soube o que ela estava passando com Jacó, o que ela estava passando ali naquele momento, o desprezo que ela vivia. E o que Deus fez? Eu vou te abençoar de novo, vou te fazer mais fecunda ainda. Sabe, no meio das nossas aflições, Deus deseja que nós venhamos a prosperar, que venhamos a crescer. Deus tem um crescimento para a tua vida e para a minha vida. Porém, se eu não me posiciono, nada acontece. Eu permaneço na esterilidade. Eu não sou uma pessoa fértil. E ele fala assim, Deus e chamou de Simeão. E diz assim, outra vez, Deus e chamou-lhe Simeão. E depois de novo, concebeu Lia e deu à luz a um filho. E disse, agora desta vez se unirá mais a mim, o meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse, desta vez eu louvarei ao Senhor. Ou seja, Deus foi tratando a vida de Lia, né? Cada filho que ela gerava era uma vitória que ela tinha, era um alívio para aquela dor que ela estava vivendo, para aquelas aflições. Porém, Deus estava marcando a história dela, trazendo marcas de vitórias, de conquista. Talvez você pense, Deus, quantas coisas difíceis que eu estou vivendo. Será que o Senhor não está atentando para as minhas aflições? Meu querido, minha querida, Deus tem te dado conquistas, Deus tem te dado vitória, sabe? Deus tem a cada dia respondido as suas orações. Se você parar para ver, olha quantas e quantas conquistas Deus tem liberado sobre a sua vida. Se não tem, você precisa se posicionar em Deus, você precisa se voltar para Deus, porque às vezes nós temos amnésia e esquecemos das conquistas que o Senhor nos dá, esquecemos dos presentes que o Senhor nos dá. Então, voltando lá para o meu testemunho, naquela época quando nós não conseguíamos gerar filhos, e às vezes eu falava, meu Deus do céu, e o que acontecia? Aqui na igreja, as pessoas só bebiam água e engravidavam. Gente, era um tal de ter filho aqui na igreja, sabe? Era muita gravidez. Eu falava, meu Deus do céu, todo mundo tem filho, só eu que não tenho filho, não é possível. E muitas pessoas em gravidez indesejáveis. Deus, gravidez indesejável, porque o Senhor me dá eu quero filho. Aquela não queria e teve, e eu quero e o Senhor não me dá, né? Ou seja, Deus tratando ali, vai tratando no meio da tua esterilidade, há tratamento, sabe? Deus trata o orgulho. Deus estava tratando o orgulho de Raquel, enquanto Lia estava só dando filhos, gerando filhos, né? Passava de barriga, opa, mais um filho. Olha, minha tribo está crescendo, minha descendência está crescendo. E Raquel, nadinha. Raquel já começou a ficar desesperada. Jacó, me dá filho, senão eu vou morrer, senão eu morro, né? E Jacó falou, por acaso sou eu que estou te impedindo de ter filho? É Deus, é você e Deus, não sou eu. Existem situações que não é culpa de ninguém. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ninguém tem culpa do que você está vivendo. É você e Deus, sabe? Existem coisas que
É você e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. É você e Deus. É o tratamento que Deus está tendo contigo. Então procure ouvir o que Ele quer de você. Procure se posicionar. Procure deixar Deus tratar, Deus curar. É você e Deus. Não tem nada a ver com seu pai, com a sua mãe, com a sua pastora que te ama, em nome de Jesus, com a sua líder, com o seu pastor, com o seu patrão, com o seu passado. Não tem nada a ver com você mesma, mas tem a ver com o seu relacionamento com Deus, com a sua intimidade, com aquilo que o Senhor quer gerar entre você e Ele. Tem a ver com a experiência, com aquilo que Ele está gerando através dessa esterilidade. Então Raquel, ela estava ali no tratamento, Senhor tratando, Lia só gerando, né? Lia já tinha entendido. Peraí, eu já entendi. É só me posicionar. É só eu. Tá me Deus, toma mais um filho aqui para você. E Deus ia abençoando Lia. E ela, as gerações, ia tendo, ia se alegrando. O filho significa herança, significa alegria, né? Significa a bênção de Deus. Lia estava cada vez mais abençoada. Enquanto Raquel ficava com inveja, nada acontecia. Raquel olhava, barriga feia, beça, né? Filhos feios. Enquanto ela ficava com ciúmes, enquanto ela ficava com inveja, sabe? Enquanto ela ficava desdenhando, problema, pelo menos Ele me ama. Eu sou mais bonita que você. Eu sou linda e maravilhosa, você é feia. Só serve para ter filho mesmo, né? Enquanto o orgulho estava dentro dela, nada acontecia. A esterilidade matava ela, quebrava ela. Existem situações que Deus quer te quebrar mesmo, para você ficar da maneira que Ele quer. Deus não vai responder, Ele não vai abençoar, Ele não vai, entregar aquilo que Ele tem para entregar, enquanto você não estiver da maneira que Ele deseja, sabe? E Deus começou a falar comigo a respeito dessas duas mulheres que se comparam à igreja de Jesus. Nós podemos comparar com a igreja. E aqui no versículo 35, de novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse, desta vez eu louvarei ao Senhor. Olha só, né? Ela estava saciada ali, né? Teve os filhos, ali ela colocou de Judá. Eu vou só adorar, eu só vou agradecer pelas bênçãos, pelos filhos, né? E o filho também era sinal de riqueza e de prosperidade, porque aí os filhos cresciam, trabalhavam, eles tinham mais terra, mais porções. Então Lia estava cada vez mais crescendo, avançando. E não é diferente, nós também queremos dar frutos. Nós também queremos gerar os sonhos de Deus na nossa vida, mas parece que muitas vezes fica tudo travado. Está travado na tua casa, está travado na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Está tudo travado, está tudo estéril, nada acontece. Deus quer que você rompa com a sua esterilidade, mas é necessário, esse posicionamento, deixar esse trabalhar de Deus na sua vida. Aqui no versículo 1, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. É assim, né? O tempo vai passando, aí você começa a olhar para o lado. Poxa, por que a outra tem e eu não tenho? Raquel ali já está no quarto e até agora nada acontece comigo. Teve ciúme, teve inveja, entrou na carne, mentiu, fez e aconteceu, né? Que você vai lá ver lá mais na frente, como que Raquel já estava, mal. Raquel já estava mal, mas ainda assim, enquanto estamos nessa revolta, enquanto não nos consertamos, enquanto não buscamos, a inveja não faz a gente prosperar, né? Obras da carne não nos faz avançar na nossa vida com Deus, enquanto não houver um conserto, enquanto não houver, né, uma humilhação diante do Senhor, enquanto não houver um reconhecimento,
nada acontece na nossa vida, a esterilidade permanece. A palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe? Enquanto não somos humildes, enquanto não nos humilhamos, enquanto não reconhecemos que só o Senhor é Deus, Raquel ainda estava com o nariz bastante em pé. E Deus queria abrir a madre dela, mas desse jeito não dá para abrir a madre dessa mulher, né? Tá com o nariz muito em pé ainda, deixa ela descer mais um pouquinho, deixa ela ficar um pouquinho mais quebrada, vai morrer na esterilidade, mas eu não vou abrir a madre. Mical morreu, não teve filhos. Por quê? Porque não se quebrantou. A palavra de Deus fala, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, mas Ele resiste aos soberbos. A palavra de Deus fala, Davi escreveu nos seus salmos, ele falou assim, sacrifícios, sabe, holocausto o Senhor não quis. Ou seja, Deus não quer sacrifícios de nós. Eu vou me sacrificar por Deus. Ele quer o nosso coração quebrantado. Podemos até oferecer sacrifícios ao Senhor, né? Mas o maior sacrifício são lábios que confessam o seu nome. É a obediência, quando nos posicionamos em obediência. Posicione-se e obedeça. Em segundo lugar, a obediência, ela abre os céus. A obediência nos faz entrar no caminho. Na reta final. Porque quando você começa a obedecer, nós começamos a entender o que Deus quer de nós. E quando começamos a entender o que Deus quer de nós, passamos pela olaria e ficamos da forma que Ele quer, né? Para que o nome dEle seja glorificado. Então, nessa parte aqui, ó, a Raquel, ela teve ciúme de sua irmã. E disse, me dá filho, senão morrerei. Eu imagino ela na briga com o marido. Vai para lá, por que tu não me dá filho? Só ela que engravida. Não é possível, nada acontece, né? E ela brigando com Jacó, brigava com a irmã, mas o problema dela não era com ninguém. O problema dela era ela e Deus. O conserto que ela tinha que fazer era dela e de Deus. Então, como eu falei naquele tempo, quando nós não podíamos ter filho, a esterilidade é algo terrível, né? Algo terrível. E nós ali, eu e meu esposo, querendo muito ter um filho, e muitas pessoas geravam filhos, e eu comecei a ouvir de pessoas que nunca tiveram filhos. Deus, será que não é possível que o Senhor nunca vai me dar um filho? E foi nesse momento que eu comecei a buscar ao Senhor intensamente, a me posicionar, a obedecer, sabe? E a buscar a Ele intensamente. Falei, Deus, eu vou te buscar até te achar. É só o Senhor que tem poder para fechar, né? A madre, só o Senhor que tem poder na minha vida. Ninguém mais vai poder dizer que eu não posso ter filho. Médico, nada. Só o Senhor pode dizer para mim que eu não posso ter. Mais ninguém. E ali naquele momento eu comecei a buscar muito ao Senhor. Comecei a viver um tempo onde eu mergulhei, sabe, dentro dos projetos. E quando você quer, você sabe muito bem como que você faz. Você sabe muito bem onde que é o teu lugar secreto, não sabe? Você sabe muito bem onde é o teu esconderijo. Sabe, quando tu está na moenda, no olho do furacão, passando na prensa, você sabe onde você pode se refugiar. Você sabe o que você deve fazer. Sabe, às vezes a gente não quer fazer porque por causa da revolta. Porque a nossa briga é com Deus, né? Então a gente briga com Deus. Mas quando a gente faz aquele conserto e se humilha e se volta para o Senhor e volta e faz essa aliança com Ele, nós vamos romper a nossa esterilidade. E eu me lembro que eu comecei a fazer aliança com muitas pessoas. Em terceiro lugar, obedeça e faça alianças. Se posicione, obedeça e faça alianças. Eu comecei a fazer aliança de oração. Eu pedia para todo mundo orar. Ora por mim. Era assim, eu orava e muitas pessoas oraram
para me gerar meu primeiro filho. Eu lembro que em todas as igrejas que o Júnior ia ministrar, olha, muitas igrejas que o Júnior foi ministrar aqui em Realengo, eu sempre falava, olha, ora por mim, nós queremos ter um filho, mas não conseguimos gerar filhos. E eu fui pedindo, vamos orar. Muitas igrejas orando, muitas pessoas orando por nós, né? E orando, e eu orava, minha família, todos os crentes de plantão, né? Campanha, e vai para o monte várias vezes, e ora em monte, muitos montes, orando, pedindo ao Senhor, fazendo votos de oração com Deus, buscando essa aliança com o Senhor e com a igreja de Jesus, porque às vezes a gente quer vencer a batalha sozinho, e muitas vezes a nossa batalha ela vai ser vencida, sabe como? Com o seu irmão aqui do lado. Fala assim, meu irmão, me ajuda. Sabe? A bênção, às vezes está na boca do teu irmão aí, ó. Sabe? É teu irmão que está com a bênção na tua... Vai liberar a bênção sobre a sua vida. Começamos a fazer alianças e alianças. Muitas pessoas orando por nossa vida, sabe? As pessoas oravam, olha, vou orar pela sua vida, tal. Pode deixar os intercessores, né? Muitas pessoas orando, as irmãs de oração, muitos amigos nossos que sabia do nosso desejo de gerar um filho. E oramos, naquela época nós não tínhamos os nossos pastores, né, que é o apóstolo André, a apóstola Nilda, mas nós tínhamos conselheiros, tinha uma aliança de pastores, eu pedi aliança de pastores, pedi aos profetas de Deus, e orando e confiando, e sustentando a minha fé, que Deus ia fazer um milagre. Então, em terceiro lugar, tenha a aliança. Para romper a esterilidade, você precisa ter aliança. Às vezes a gente quer vencer sozinho não dá. Precisamos, sabe, estar juntos, né? O apóstolo tem até uma palavra, juntos, sempre juntos. Fizemos até uma conferência aqui, ou seja, há uma bênção na comunhão. Quando eu falo em comunhão, não é só comer junto, não. É orar junto também. Jejuar, quantas e quantas pessoas jejuaram pela minha vida, oraram por mim. Muitas e muitas pessoas oraram para que eu pudesse romper com a esterilidade na minha vida em relação à minha madre, em relação a ter um filho, meu primeiro filho. E ali eu me lembro que depois que eu engravidei, antes de engravidar, começou a vir as profecias. Eram muitas profecias. Aonde eu chegava, falava, ó, você vai ter um filho, você está grávida. E vinha as profecias, eu falava, ó, vão ter que arrumar um bebê para mim. Porque aonde eu chegava, as pessoas diziam que eu ia ter um filho, que eu estava grávida, mas não tinha acontecido. Eu aprendi que tem o tempo e tem a hora. Tinha chegado o tempo, mas não tinha chegado a hora de eu saber. Então, há tempo na sua vida. É tempo desta igreja romper com a esterilidade. Mas ainda não estamos enxergando, né? Estamos vendo alguns sinais, algumas dores de parto. Mas vai acontecer. A promessa que o Senhor tem e que Ele quer se cumprir nesta igreja. Há uma missão que Deus colocou no seu coração. Você tem um chamado específico e você precisa se posicionar. Quando nos posicionamos, as outras coisas, a Bíblia fala, busca o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo vem à tona, tudo aquilo que a gente precisa. Mas é necessário nós entendermos a nossa missão. Então, mais para frente, versículo 17 diz assim: ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz ao quinto filho. Olha só, quinto filho, e Raquel, nada. Esterilidade, sofrência. Às vezes Deus abate. Deus permite o abatimento. Às vezes passamos pelo deserto, nada acontece. Por quê?
porque ainda não chegou a sua hora, mas permanece fiel, permanece buscando, se posiciona, obedece, faça aliança, a sua vez, ela vai chegar também. E Lia fala, o Senhor me recompensou. Lia, né, já está no 5º filho, a casa cheia, já estava ali, ó, e depois, versículo 19, Lia tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. Olha só, mais um filho, frutífera, próspera, alegre, abençoada, mulher fértil. E Raquel, essa daí, meu Deus do céu, nem para filho serve. Então, e disse ela, Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido. Ou seja, o marido dela, né? Cada vez mais aliançado com ela. Porque é uma mulher frutífera. E aqui ela fala, te dei 6 filhos. E chamou Zebulon. Aí, olha só no versículo 21. Depois disso, deu à luz a uma filha e chamou Diná. Olha, Lia ainda deu outro filho. Aí no versículo 22, depois dessa filharada, depois que Lia já tinha frutificado, lembrou-se Deus de Raquel e a fez fecunda. Deus vai lembrar também de você. A sua vez chega. Ela pode demorar, mas chega. Sabe? Deus deseja que esta igreja venha romper com a esterilidade. A nossa vez vai chegar. Deus está lembrando de nós. Sabe? O tempo chegou, mas a hora, ela está chegando. Deus está lembrando e vai nos fazer fecundos, prósperos, frutíferos. Deus deseja levantar neste lugar líderes cheios do Espírito Santo. Deus deseja que muitas e muitas vidas se convertam nesse altar. E Deus quer usar a tua vida. Nesse altar vai estar a sua casa, a sua família, o seu filho, o seu marido. São essas pessoas. Essa vai ser a tua alegria. É você dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor deseja te fazer fecundo. Se essa igreja for fecunda, a tua família toda vem para Jesus. Aquele teu irmão que está se perdendo, aquele teu pai que está fora, que está no mundo. Por quê? A igreja vai alcançar, essa igreja vai ser fértil. E cada vez mais essas pessoas vão ser alcançadas. Deus deseja que venhamos a romper esse ciclo. Aqui no versículo 22, a vida de Raquel muda completamente. Raquel nunca mais é a mesma. Deus lembrou-se dela. Deus, Ele se lembra de você. Ele não esquece. A nossa hora chega. Aí fala assim, ouviu-a, significa que antes, a palavra fala o quê? Deus resiste aos soberbos. Antes, Deus, enquanto ficar na pirraça, na birra, mimadinha, né? Tem crente que é mimado. Também agora não vou buscar mais, não vou para a igreja mais, também não vou liderar a célula, também não vou mais fazer a vontade de Deus, vou ficar no meu tempo. Deus não está aliançado com isso. Deus não está ligado nisso. Deus está ligado com pessoas que se posicionam. Raquel vive a esterilidade, mas ela se posiciona, né? E ela depois o Senhor lembra dela. E ela consegue se voltar para Deus. A palavra fala que Deus ouve ela. Significa que antes os céus estavam fechados. Existem momentos na nossa vida que os céus estão fechados. Parece que Deus não está nos ouvindo. Deus, por que o Senhor não me ouve? Não tem a ver com ninguém. Fala a pessoa que está do seu lado, não tem a ver com ninguém.
Não é culpa de ninguém, mas tem a ver com você. É você e Deus. São coisas que Deus quer tratar e que nós temos que estar disponíveis, prontos, quebrantados, prontos para renunciar, prontos para abrir mão de algo. E ali a palavra fala no versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a, agora eu vou ouvir. Ela, sabe aquela oração que você faz mimada? Ah, Senhor, por que tu não fez isso na minha vida? Oração de revolta, de rebeldia. Nós como pais, se o filho vem cheio de mimo, cheio de história, a gente não quer nem ouvir, não é verdade? Agora, se o filho vem quebrantadinho, humildezinho, né? Não está merecendo, mas a gente para ouvir e concede, não é verdade? Quanto mais o nosso pai, sabe? Ele para te ouvir. Mas é necessário um coração quebrantado. É necessário uma humildade. É necessário um despojar-se diante de Deus. E Raquel estava pronta naquele momento. Eu acredito que naquele momento ela conseguiu tocar o coração de Deus, sabe? Com a vida dela. E ali naquele momento, a esterilidade da vida dela se rompeu. Ela se tornou uma mulher fértil. Ela não era mais estéril. O Senhor fez ela uma mulher fecunda. E a palavra fala o quê? Que aconteceu? Olha só quem ela gerou, né? Vocês sabem. Ela fala, concedeu, deu à luz a um filho e disse, Deus tirou o meu vexame. Deus quer tirar teu vexame. Existem situações na nossa vida que é vergonhosa, que nos dá tristeza, que nós temos vergonha. Deus, eu estou com vergonha dessa situação. Essa situação está humilhante, está feia. Eu quero me esconder, eu quero ficar no meu quarto. Eu não quero nem ir para a igreja, eu não quero nem falar com ninguém. Mas naquele momento que Raquel se posiciona, o Senhor lembra dela. Ah, agora eu lembro de você. Agora eu vou te ouvir. Pode dizer, você quer um filho? Eu vou te dar um filho, mas vai ser um filho. O filho, né? Vou tratar ele também, mas ele vai ser o governador de todo o Egito. Vai ser um filho especial. E ela fala assim, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou de José. E eu quero ficar só até aqui. Sabe? Deus, Ele deseja mudar a história desta igreja. Você crê nisso? Mas para Deus mudar a história dessa igreja, Ele precisa mudar a sua vida. Porque você é a igreja. É você que é a igreja de Jesus. Nós somos Raquel. E Deus quer que nós venhamos a romper a esterilidade. Deus deseja tirar o nosso vexame. Que vexame, pastora? Deus deseja que venhamos a ser frutíferos. Deus deseja nos usar mais do que Ele já está. Deus está te usando, mas Ele tem infinitamente mais. Ele tem mais para fazer na sua vida. Sabe, Deus, Ele tem aquele milagre, aquela bênção que você precisa, sabe, aquela resposta de oração. Deus, Ele pode responder para você hoje e agora, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Como eu falei, tem o tempo e tem a hora. Se Deus lembrar de você agora, e se Deus ouvir a sua oração agora, Ele é poderoso para fazer isso. Sabe, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Basta Ele falar e tudo acontece. Ele disse, haja luz, e houve luz. Quando Ele estabeleceu, e não foi diferente na minha vida. Certo dia, eu indo orar, né, orando, como eu falei, nós estávamos orando. E certo dia eu fui orar, como de costume. E naquele dia foi uma oração diferente. Sabe aquele dia que você treme, né?
Você fica sentindo uns labaxé de Deus. Naquele dia aconteceu algo na minha vida. E Deus falou assim: você vai engravidar. Você vai engravidar de uma menina. E o nome dela será Emanuele, que significa Deus conosco. E eu, eita Senhor, estava no monte, né? Quase caí da pedra lá. Falei, Senhor, que isso? E já fiquei tremendo, já fiquei, né? Porque até então, para aqueles que nos conhecem, sabe que meu esposo sempre dizia que nós íamos ter um filho homem. Seria Pedro. E ali o Senhor me falou claramente que seria uma menina. E eu falei, e era tão certo, aquela voz era tão certo, Deus me deu a palavra. E ali me deu a revelação na palavra. E Deus falou, e aqui, confirmou. E eu não estava sozinha, estava orando com mais irmãs. Como eu falei, faça aliança. Ali compartilhei com as minhas irmãs da aliança. E nós oramos. E eu voltei, quando eu cheguei em casa, falei para meu esposo, eu cheguei daquele jeito, né? Ele falava que eu voltava cheia de carrapicho do mato, com cheiro de fumaça do monte. E quando eu cheguei em casa, falei, amor, eu cheguei daquele jeito, doida. E ele, o que foi, mulher? O que aconteceu? Nós morávamos ainda na igreja nessa época. E eu falei, amor, Deus falou comigo, amor. Tá bom, amor, Deus fala contigo todo dia. Eu falei, eu sei, amor, mas dessa vez foi diferente. Deus falou, amor. Deus vai nos dar um filho. E vai ser uma menina. E o nome dela será Emanuele. E ele ficou assim, né? Meio assim, assustado com aquilo. Mas graças a Deus que meu esposo é temente. E tem fé, né? E confia em Deus. E obediente. Ele na mesma hora, ele se levantou. Falou, vem aqui. Nos ajoelhamos na cama. E fomos orar. E ele falou, Senhor, tu sabes que eu quero muito ter um filho. Mas eu não estou preocupado mais, Deus, se é homem ou se é mulher. Eu só quero a minha descendência. Eu falei, essa era a oração que Deus queria. Ele, eu só quero a minha descendência, Deus. Então, se o Senhor já está confirmando, o Senhor traz a nossa filha, Emanuele. E ali, né, eu já me senti grávida já. Eu falei, o tempo, mas a hora não tinha vindo, né? Então ainda ia passar uns processos, mas a palavra já estava ali. A fé já estava no meu coração. Deus já ouviu a minha oração naquele momento. E depois veio os sinais até se concretizar, até o neném nascer. Então Deus muitas vezes fala. Ele está falando com você aqui nesta manhã. Você está recebendo a semente de fé. O tempo chegou de você romper a sua esterilidade. Agora você precisa tomar posse e romper e se posicionar como tal. Como eu falei, eu já me posicionei como uma mãe. Ninguém poderia dizer que eu não ia engravidar. Ali eu já estava na posição. Vou engravidar. Júnior, moramos aqui na igreja. Vamos sair da igreja. Não tem como criar um filho aqui na igreja. Mas mulher como? Eu não sei. Vou procurar minha casa, né? Porque Deus falou. E é assim, Deus vai te colocando numa posição e você vai começando a andar no sobrenatural, na direção, na palavra que Ele tem para você. E o mar vai se abrindo e o milagre vai acontecendo. Sabe que nesta manhã você saia desse lugar de esterilidade. Que você se posicione, entre em obediência, faça a aliança, porque você está aí na igreja da aliança, e viva a fertilidade na sua vida, amém?